Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito de um assunto que está muito comentado, de um assunto que está bem em alta agora, no momento, que talvez muitas pessoas não acompanhem, mas que eu também não acompanhava, mas de tanto de tanta coisa que eu vi só pelas redes sociais, porque foi uma explosão de comentários, eu comecei a assistir com um outro olhar, né, que é, então, o que eu tô trazendo aqui relacionado ao Big Brother Brasil agora 2021, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês com essa conversa? São as síndromes do BBB. O que é isso? Vamos lá. Então, eu não assistia Big Brother Brasil, eu assisti acho que as 2, 3 primeiras edições quando começou, depois eu já não assistia mais, né? Não era algo que me atraía, né, mais. E esse ano, não sei se por causa das pessoas famosas ali e tal, não sei se a última edição também tinha, porque eu realmente não acompanhava, mas com a função começou lá com a Carol Conká, quando começou a dar aquele movimento nas redes sociais por causa da Carol Conká, que começou a ser aquela enxurrada em todas as redes, e eu comecei a acompanhar só por ali o que estava acontecendo, e aí comecei a olhar de fato para ver o que é que estava pegando aí nessa situação. E aí eu venho acompanhando desde então. Mas eu estou acompanhando com um olhar mais abstrato, né? E confesso para vocês que eu aprendi muita coisa já olhando esse BBB 21 de comportamentos, né? De padrões, de comportamentos, de sentimentos, de condicionamentos. Há um tempo atrás, quando eu tinha 22 anos, eu morei um tempo em Londres. E eu morava numa casa lá, onde nós éramos em 7 pessoas morando na mesma casa. Porque lá a gente aluga quartos, né? Uma casa grande e aluga só o quarto. E aí todo mundo divide. A cozinha é tipo um BBB, mas não tem câmera. Então, mora todo mundo junto. E tinha brasileiro ali, tinha eu, a minha amiga, minha colega de quarto, que nós éramos amigas mesmo, já daqui do Brasil, e mais uma pessoa. O resto tinha italianos, tinha norueguês, tinha acho que um inglês, não me lembro onde é que ele era, mas tinha várias pessoas de outros lugares também. E lá na época eu me lembro já que era um choque de cultura muito grande. Porque o norueguês tinha uma mania que a gente estranhava, por exemplo, de fazer barba com barbeador no meio da sala. Todo mundo assistindo televisão e ele ali com o barbeador no meio da sala, a barba caindo, né, os pelinhos da barba caindo, e pra ele aquilo era super normal. Ele achava coisas que a gente fazia estranha e a gente achava ele. A italiana também, né, a forma com que ela mexia às vezes na cozinha, alguma coisa ali, a gente estranhava aquilo também. Então já era um choque de cultura muito grande ali. E agora eu assistindo o BBB, me veio muito esse gatilho daquela fase. Só que naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Não trabalhava com terapias ainda, né? Com reprogramação mental e tudo mais, não trabalhava com nada disso. Então eu não tinha essa visão, a gente só se irritava com a situação, né? E ponto. E aí agora olhando o BBB e vendo aquele choque de cultura, porém todo mundo dentro do mesmo país, a gente já começa a perceber que dentro do mesmo país existem zilhões, N culturas diferentes. E às vezes quando a gente fala sobre existir culturas diferentes, a gente só se dá conta de ser a comida diferente, o modo de se vestir diferente,
o sotaque diferente. A gente não tem a visão de olhar para essas culturas diferentes como sendo cada um ser humano diferente por trás. Não só a cultura, não é só o que a pessoa come, não é só o que a pessoa faz, é o que ela sente. Não é só o que a pessoa canta, é o que ela sente. Não é só o que a pessoa trabalha, é o que ela sente. Não é só o que a pessoa veste, é sobre o que ela sente. Então eu comecei a olhar isso e comecei a ver ali, além de um choque de culturas muito grande que acaba ficando praticamente sem importância nenhuma dentro do contexto, o choque muito maior é o choque de condicionamentos, é o choque de crenças que existem ali dentro. Então, assim, todos eles que estão lá dentro, e uma coisa que eu fico percebendo é que as coisas vão acontecendo lá dentro e o povo aqui fora vai comprando as ideias, vai comprando as brigas, os desentendimentos, vai comprando partidos lá dentro e vão brigando também aqui fora. Vão se posicionando de formas extremas também aqui fora. Vão enxergando coisas aqui fora de acordo com os seus condicionamentos. Vão interpretando de acordo com aquilo que está fazendo sentido para ela, de acordo com as crenças delas, de acordo com os filtros que elas têm, né? Isso aqui fora e lá dentro também. Então, assim, tem N choque de condicionamentos lá dentro, né? Choques de crenças, de interpretações, e aí tu vê as pessoas fechadas, confinadas numa casa, onde todos os gatilhos possíveis, imagináveis daquelas pessoas começam a aflorar, começam a pipocar, e aí às vezes eles vão lá pra dentro e eles começam a falar: eu tô sendo verdade, eu tô sendo eu de verdade aqui, eu não tô sendo falso, eu tô sendo quem eu realmente sou. E na verdade, aqui fora eles agem diferente, porque daí, vamos supor assim, vou dar um exemplo mais claro. Lá dentro da casa acontece alguma coisa e aí aflora aquele gatilho, aflora aquele machucado e a explosão está feita. Aqui fora seria diferente, porque daí aqui fora era só eu não falar mais com aquela pessoa, aqui fora era só eu não ver mais, aqui fora era só eu não dar importância para aquilo. Então lá dentro é diferente porque são obrigados a conviver. E aí vem essa questão de que eles acham que eles estão sendo verdadeiros lá dentro. E de fato estão. Só que ao mesmo tempo que eles acham que eles estão sendo verdadeiros lá dentro, eles também acham que quem está aqui fora, que conhece a família, que conhece, pode não estar reconhecendo algumas atitudes, né? Por mais que estejam apoiando, pode não estar reconhecendo, pode estar achando que estão louco, que estão isso, que estão aquilo. E de fato isso é verdade. Por quê? Porque lá dentro eles não têm como mascarar. Lá dentro é onde o eu deles, o verdadeiro eu deles está sendo aflorado. Os gatilhos estão sendo apertados o tempo todo, 24 horas por dia, e eles não têm para onde fugir para não olhar para esses gatilhos. Então eles têm que olhar para aquilo. E quando a gente aperta um gatilho, tem uma reação. Alguma coisa acontece. E cada um tem uma forma diferente de reagir a esse gatilho. Só que aí o que acontece é que cada um, com o seu condicionamento, fica julgando que a reação do outro está certa ou está errada. Que ele não faria assim, faria assado. Que o que ele quis dizer era isso e não era aquilo. Então teve interpretações diversas já lá dentro da casa,
por conta de gatilhos que foram acionados, e quando a gente dispara esse gatilho, quando esse gatilho é acionado e vem essa reação da defesa, vem essa reação da explosão, na verdade o que está acontecendo ali? Está sendo aflorado um medo. Todos eles, assim como nós, todos eles lá dentro estão ficando cara a cara com os medos mais profundos, com os medos mais reais. Então, existe um medo de não ser aceito, existe um medo de não estar sendo adequado, existe um medo de não estar sendo valorizado, existe o medo de não estar sendo compreendido, existe o medo de não estar sendo inteligente, existe N medos acontecendo lá dentro. E aí, conforme esses medos vão vindo, esses medos vão aflorando, eles não têm para onde correr, eles têm que ficar de frente, eles têm que ficar cara a cara com esses medos. E o que eu quero trazer aqui é a síndrome do BBB, né, com esse vídeo da síndrome do BBB, que de acordo com o condicionamento de cada um, eles vão interpretando que a dor de um é maior do que a dor do outro, que o medo de um é maior do que o medo do outro. Então, esse um tem o direito de sentir tal e tal coisa, o outro não tem o direito de sentir tal e tal coisa porque a dor daquele um é maior do que daquele outro. E aí a coisa vai virando uma bola de neve e o povo aqui fora vai se pegando, o povo aqui fora vai tomando essas interpretações também, de acordo com o que está no subconsciente, na caixinha de condicionamento de cada um aqui fora, e vai tomando as dores de quem está lá dentro. E o medo de não ser aceito aqui como é, que está pegando lá dentro, é o mesmo medo de não ser aceito aqui fora, pelas pessoas que estão comprando a briga daquele que se identificou lá dentro. Então, todos nós somos Carol com K, todos nós somos Carla Dias, todos nós somos Rodolfo, todos nós somos Juliette, todos nós somos Fiuk, somos Sara, somos Gilberto, enfim, Camila, João, todos nós somos iguaizinhos a eles que estão lá dentro. Por exemplo, se tem um medo de não ser aceito por conta da sexualidade, aí tu pode estar me dizendo assim, não mesmo, eu não sou que nem o Gilberto, nem a pau. Mas o teu medo pode não ser esse de não ser aceito por causa da tua sexualidade. Mas tu tem um medo, de repente, de não ser aceito com a tua profissão. Tu tem um medo de não ser aceito com as tuas escolhas, independente de sexualidade. Mas tem um medo de não ser aceito. E aí, por conta disso, fica aflorando, às vezes, uma defesa. Então, quando eu ajo com raiva, quando eu ajo achando que a minha dor é maior do que o outro, quando eu ajo de uma forma em que eu não quero dar, eu acho um absurdo que o outro fale que ele entende a minha dor ou que ele aconteceu também, assim, quando eu vou contar, por exemplo, tem uma situação lá dentro onde uma das meninas foi contar o que estava sentindo e a outra vem e diz, eu entendo porque comigo já aconteceu isso, isso e isso, e aí essa ficou braba porque a outra puxou o assunto para ela. Então ninguém quer dar o direito lá dentro do outro também ter dores. Ninguém quer dar esse direito. Por quê? Porque é um medo de não estar sendo compreendido, é um medo de não estar sendo valorizado, de não estar sendo reconhecido. Então eu preciso fazer com que a minha dor seja maior do que a tua.
E existe também lá dentro o choque de cultura, o choque da comida, o choque do sotaque, o choque da maneira de falar. E cada um lá dentro, por mais que sejam culturas diferentes ou que tem pessoas lá dentro que são do mesmo estado, da mesma cultura, estão brigando também entre si. Porque na verdade a cultura não importa. O que importa é a forma, o que está pegando, é a forma como estão interpretando o que o coleguinha, o amiguinho está falando. Então, mesmo sendo às vezes do mesmo lugar, tá acontecendo essa disputa de que a minha dor é maior. Por conta de um medo de não ser aceito, de não ser respeitado, não ser valorizado. E esses condicionamentos vêm das crenças de cada um, vêm das experiências de cada um e das interpretações de cada um. Então, eu não estou defendendo ninguém lá dentro. Não estou defendendo, até porque eu estou olhando com essa visão e eu estou aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo muitas formas de condicionamentos possíveis que existem no mundo. Coisas que eu nem imaginava que poderia existir, que eu não tinha visto desta forma ainda, eu estou vendo. E isso é muito bacana. A gente olhar e conseguir entender que o que a outra pessoa está fazendo é por conta de um condicionamento que está gravado lá no subconsciente dela, que diz para ela que é seguro ela agir desta forma. Então eu não estou defendendo ninguém, não estou isentando responsabilidade de ninguém sobre tudo que foi falado lá dentro ou aqui fora, para quem está defendendo os que estão lá dentro, comprando as brigas dos que estão lá dentro. O que eu quero trazer aqui é justamente essa síndrome de BBB, que é os nossos gatilhos que começam a ser ativados por conta disso e a gente não tem para onde correr. Então, quando eu não tenho para onde correr, eu começo a achar que a minha dor é maior. Eu começo a querer que o outro ache que a minha dor não tem dor igual. E aí é essa disputa que está acontecendo lá. É uma disputa de qual é a dor maior. Porque daí um não quer aceitar o que o outro fez, que o outro votou, que o outro falou, não quer entender, não quer, só enxergam um lado, mas daí aquele outro só quer que enxergue o lado dele também, e aí vão se enredando nesses gatilhos todos que todos lá dentro estão tomados por esses medos. E nós, aqui fora, somos exatamente iguais. A única diferença é que a gente não está exposto em rede nacional para todo o mundo assistir naquele determinado horário, né, tendo câmeras até quando vai no banheiro. Essa é a única diferença. A gente faz os nossos medos e os nossos julgamentos escondidinhos. Então, uma coisa que a gente precisa valorizar também, todo mundo que está lá dentro, ao invés de ficar comprando brigas aqui, a torcida faz parte, né? Eu também tenho o meu preferido. Então, a torcida faz parte, mas de forma saudável, entendendo que é preferido por afinidade, não porque eu acho que os outros estão errados. Não tem nada disso. Eu não acho ninguém errado lá dentro, porque eu estou entendendo que todo mundo está vivendo um medo ali e está sendo uma ótima oportunidade para eles aflorar esse medo, reconhecer esse medo, olhar para esse medo, tratar esse medo. Assim como as pessoas que estão aqui fora e estão se identificando com isso, aproveitem e olhem também para esses medos, para já aproveitar e tratar os seus medos aqui fora também. É uma ótima oportunidade para todo mundo, não tem ninguém errado lá dentro. Tá todo mundo agindo de acordo com os seus condicionamentos. Então existe a torcida aqui fora, claro, é um jogo de entretenimento. Agora, ao invés da gente ficar julgando quem tá lá dentro como certo ou errado, e taxando com vários rótulos, vamos olhar as habilidades que eles têm. Apesar de todo esse medo que está sendo aflorado lá, apesar de toda essa disputa de quem tem a dor maior, apesar de todos esses condicionamentos, esse choque de cultura, olha as habilidades.
Olha a coragem que eles estão tendo em estarem lá em rede nacional, se expondo, até para tomar banho, colocando as suas ideias lá, deixando virem à tona os seus medos, ativando esses gatilhos, sendo eles mesmos de fato. Eles não têm noção o que significa ser eu mesmo quando eles falam que estão sendo eu mesmo lá. Porque para eles não têm noção dos gatilhos que estão sendo ativados lá dentro. Eles não estão enxergando desta forma. Eles não, porque se tivessem aqui fora, eles não estariam encarando o medo deles como eles estão encarando lá dentro. Porque lá não tem para onde correr. Não tem como eu pegar e ir pro meu quarto e trancar a porta. Tem mais 5, 6, 7, 10 pessoas no mesmo quarto lá, então não tem como ficar sozinho. Então olha a coragem que tem por trás disso. Olha a inteligência de ficar mesmo só com o embasamento que está tendo ali, porque não sabem nada do que está acontecendo com o olhar de fora, é só o que estão enxergando na hora. Então se acontecer alguma coisa enquanto eles têm um deles na cozinha, ele só fica sabendo daquilo ali que aconteceu naquela hora que ele estava na cozinha. O que está no mesmo momento, o que está acontecendo lá no quarto, ele não tem como saber. E mesmo assim eles têm a inteligência de montar um jogo, de montar os seus votos. Se vai dar o passo errado ou não, isso é uma outra questão que, de novo, não tem certo e errado, porque vão estar agindo de acordo com os condicionamentos deles de defesa. Então é olhar com esta visão. A gente aqui, às vezes, não tem coragem de ligar para alguém para falar alguma coisa, porque acha que a pessoa não vai querer, não vai aceitar, ou que vai estar incomodando. Como é que vai ter a coragem para ir para a rede nacional, para deixar todos os medos vir à tona? Então, assim, é uma situação diferenciada, sim. Né? Eles estão lá porque eles querem, sim, com certeza, estão lá porque eles querem. E vai ter gente aqui que vai continuar julgando, que vai continuar comprando briga, vai, é um entretenimento, eles sabem que eles foram lá para isso. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é que para quem tem esta consciência, começa a olhar para o jogo lá dentro com essa outra visão, com esse outro abstrato, começa a perceber os participantes que tu tá te identificando lá dentro. Por que tu tá te identificando com eles? O que eles estão fazendo? Quais são os medos dele? Porque provavelmente sejam os teus também. Então aproveita essa oportunidade para olhar para ti também e já aproveita para tratar, para curar o teu medo também. E aquele que tu tá julgando, apontando o dedo, dizendo que não concorda, dizendo que tá errado, aquele que não, só não é afinidade, ok, beleza, não tem afinidade, não tem afinidade. Mas aquele que tu tá apontando como sendo o errado, identifica o que ele tá fazendo. De repente a coragem que ele tá tendo de fazer é a coragem que tá te faltando para ter na tua vida. Para agir mais, para fazer mais por ti. Então, gente, era isso que eu queria trazer, essa reflexão que eu queria trazer para vocês a respeito agora do BBB, porque tô achando muito bacana enxergar e ver a quantidade de crenças e condicionamentos que a gente tem. Porque, de novo, não é só eles, todos nós somos iguaizinhos a eles. A gente pode não ter o medo da mesma coisa, mas a gente tem um medo. A gente pode não ter o medo de falar que não concorda com a posição X, mas a gente tem o medo de falar que não concorda com a posição Y. Eu tô só mudando o foco, mas o medo é o mesmo. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Né, a síndrome de BBB. Quantos de nós, todos nós na verdade, temos as síndromes de BBB, dos BBBs na verdade. Né, todos nós temos, que são os medos. Medo de quê? Medo de qualquer coisa. E aí por conta desses medos a gente vai ativando as defesas. E essas defesas vão fazendo que a gente ache que é a gente que está certo, que é a gente que a gente está sendo vítima.
que estão levando tudo pro pessoal, né? Então esquecem que é um jogo, esqueceram que é um jogo. A pessoa já está se ofendendo, já é para ela aquilo. Então levam tudo pro pessoal e a gente leva aqui fora tudo pro pessoal também. Um quer dominar o outro e aqui fora a gente quer dominar o outro também. Querem ter liberdade para falar o que pensam, o que sentem, mas não querem que o outro tenha a liberdade de falar também o que está pensando, o que está sentindo, porque vai parecer que o outro está achando que a dor dele é maior. Alguns acham que são os certos, alguns fazem brincadeiras, mas não querem que os outros façam brincadeiras com eles também. Então, alguns falam pelas costas, mas não querem... Alguns falam pelas costas dos outros, mas não querem que os outros falem pelas costas deles também. Então todos nós somos assim também, todos nós temos essas síndromes de BBB, de querer ter a liberdade para tudo isso, mas não querer que os outros tenham a liberdade também de fazer assim como a gente. O nosso medo só vai mudar a situação porque a gente não está num jogo fechado, aqui a gente está num jogo aberto, né? A gente está, porque a nossa vida ela é um jogo. E se a gente não sabe jogar, se a gente não sabe interpretar as nossas jogadas, os jogadores, os coleguinhas, os amiguinhos, os companheiros, a gente também vai entrar nessas mesmas síndromes e deixar os nossos medos aflorar. Então eu queria trazer essa reflexão aqui mesmo, para que a gente olhe, aproveite essa oportunidade de BBB para entender um pouquinho dos condicionamentos e dos medos que está rolando lá dentro, que são os mesmos medos que os nossos aqui fora, condicionamentos nossos aqui fora, as mesmas síndromes, né, de querer achar que a dor de um é maior do que a dor do outro, e aprender a jogar esse jogo aqui fora. Apesar de que aqui, a nossa vantagem aqui é que não tem câmeras o tempo todo, não tem câmeras com outro ser humano me olhando, mas tem as câmeras do universo me olhando. Então quando a gente acha que não tá fazendo, que tá fazendo uma coisinha aqui, uma maldadezinha ali, falando mal de alguém aqui, né, porque não tem ninguém olhando, saiba que tem sim. O mundo ele é um grande BBB. O universo ele é um grande BBB. E a gente tá aqui fora fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo lá dentro. Só que lá dentro a única diferença é que eles não têm como se trancar num quarto para não olhar para os seus medos. Aqui a gente tem, e então aqui a gente vai empurrando para a barriga, vai fazendo promessas de que amanhã eu olho para isso, amanhã eu melhoro isso, amanhã eu vejo. Lá eles não têm essa opção, mas é exatamente a mesma coisa. Então vamos aprender a jogar esse jogo da vida de forma que a gente consiga interpretar as coisas que nos beneficiem, que os beneficiem aos coleguinhas, aos amiguinhos, porque existem as câmeras, sim, do universo nos observando o tempo todo. E as câmeras não estão lá para nos punir. A nossa punição não vai ser eliminado, que nem é no BBB. A nossa punição, que também acontece lá no BBB, é a gente atrair para a nossa vida aquilo que a gente está emanando. Então a câmera que está aqui no universo nos filmando o tempo todo, ela está filmando o que tu está sentindo. Se eu estou sentindo raiva, é raiva que eu vou receber. Mas tem, metaforicamente, tem uma câmera sempre nos observando e medindo a nossa vibração. Então, percebam que o mundo é um grande BBB. Tem sempre uma câmera nos filmando. E nós vamos atrair aquilo que a gente estiver emanando. Quanto mais eu julgar, mais julgamentos eu vou receber. Então, muito obrigada a todos.